Você conhece a galinha. Você a viu em fazendas, em quintais de casas brasileiras. É o animal que você pensa como inofensivo, simples, previsível. A narrativa cultural ao redor da galinha é muito clara. É comida, é ovos, é som no amanhecer. É animal que você coloca em um cercado e esquece. A galinha é talvez o animal doméstico sobre o qual menos pensamos de forma crítica. É tão comum, tão integrada à vida rural brasileira, que sua presença passou a ser invisível. Mas quando você começa a pesquisar o que realmente acontece dentro daquele cercado, o que pesquisadores de comportamento animal documentam sobre hierarquia social, sobre reprodução, sobre agressão territorial, emerge uma descrição muito diferente do que a narrativa cultural sugere. Emerge um animal cuja domesticação é talvez muito mais incompleta do que imaginamos. Para entender a galinha, você precisa começar com a história. A galinha foi domesticada há aproximadamente 8.000 anos, a partir do galo selvagem, Galus galus, da Ásia do Sul. 8.000 anos. É um tempo extraordinariamente longo de domesticação. Para comparação, cães foram domesticados há cerca de 15.000 anos. Gatos há 10.000 anos. A galinha está no mesmo nível de domesticação que muitos animais que consideramos completamente domésticos. Mas a pergunta que emerge é: depois de 8.000 anos, a galinha realmente é domesticada? Ou apenas tolerada em ambientes humanos, enquanto mantém grande parte de sua neurobiologia ancestral? A resposta que pesquisadores encontram é complicada. Uma galinha foi criada seletivamente para características muito específicas: produção de ovos, ganho rápido de peso, docilidade em presença humana. Mas essa seleção foi focada em características muito estreitas. Humanos não selecionavam para comportamento social harmônico. Não selecionavam para redução de agressão territorial. Selecionavam para o que era economicamente relevante: mais ovos, mais carne, menos agressão contra humanos. O que significa que muitos comportamentos ancestrais, comportamentos que evoluíram durante milhões de anos antes da domesticação, permaneceram completamente intactos. Um desses comportamentos é a hierarquia social conhecida como Pecking Order. A Pecking Order é literalmente hierarquia estabelecida através de bicadas. Cada galinha ocupa posição específica na ordem social do grupo. Essa hierarquia é estabelecida através de confronto. Duas galinhas se confrontam. Uma bica a outra. A que foi bicada submete. A hierarquia é reforçada regularmente. Mas aqui está o detalhe que complica. Quando a densidade de galinhas em um espaço é alta, quando há mais indivíduos do que o espaço naturalmente comportaria, a agressão escala. Pesquisadores documentaram que em confinamento, o comportamento territorial, que normalmente seria canalizado em grande território, começam a ser expressado em confrontos diretos e agressivos. Agora vem um comportamento que pesquisadores descrevem como predatory pecking, ou bicadas predatórias. Em situações de confinamento, galinhas começam a atacar sistematicamente indivíduos específicos do grupo. Frequentemente os mais fracos ou os que apresentam qualquer sinal de vulnerabilidade. Essas bicadas não são explorações ocasionais. São ataques repetidos, direcionados, que causam ferimentos que podem ser graves. Pesquisadores documentaram casos onde uma galinha é atacada repetidamente pela mesma galinha agressora até sofrer ferimentos que requerem isolamento. Mas talvez o comportamento mais perturbador seja a relação que galinhas têm com seus próprios ovos. Galinhas frequentemente atacam seus próprios ovos. Bicam. Consomem o conteúdo. Pesquisadores inicialmente teorizaram que era resposta à deficiência nutricional, que a galinha necessitava cálcio e o ovo fornecia.
Mas essa explicação não se sustenta quando você vê galinhas em ambientes onde nutrição é suficiente, continuando a atacar ovos. O comportamento parece ser mais complexo. Envolve aprendizagem social. Uma galinha vê outra atacar um ovo, depois começa a atacar também. E há evidência de que, em alguns casos, o comportamento é especificamente direcionado a ovos de outras galinhas, com possível função de reduzir competição reprodutiva. Aqui emerge um terceiro comportamento que pesquisadores descrevem como consumo de conspecíficos, ou comportamento de consumo de outras galinhas. Em situações de extremo confinamento, galinhas começam a consumir partes de outras galinhas, frequentemente começando pelos ovos que saem do orifício de postura de outras galinhas durante ovulação. Pesquisadores descrevem isso como resposta à estimulação visual. A cor vermelha das estruturas reprodutivas estimula comportamento predatório já presente na galinha. Mas há evidência de que também envolve aprendizagem. Uma vez que uma galinha descobre que pode consumir partes de outra galinha, o comportamento se propaga no grupo. Um comportamento particularmente perturbador é o que pesquisadores chamam de agressão sexual coercitiva. Galos frequentemente forçam cópula com galinhas não receptivas, frequentemente com violência. O ato de monta, o acasalamento, é de natureza agressiva, mesmo em condições normais. O galo monta pela força. A galinha não tem opção de recusa. Pesquisadores documentaram que, em confinamento, essa agressão escala significativamente. Galos agrupados sem suficientes galinhas começam a atacar umas às outras, ou a atacar galinhas existentes, com intensidade aumentada. Há ferimentos documentados, feridas no pescoço, nas asas, na área de postura, causadas por agressão sexual repetida e coercitiva. Agora vem um detalhe que complica a narrativa. Esses comportamentos não são novidade, não surgiram com domesticação moderna. Pesquisadores encontram registros históricos e observações de viajantes que documentaram comportamentos similares em galinhas de séculos atrás. O que sugere que esses comportamentos não foram criados por criação moderna. Foram sempre parte da neurobiologia da galinha. Foram sempre presentes mesmo em ambientes menos confinados. O que mudou é intensidade. Quando você coloca muitas galinhas em espaço pequeno, quando você maximiza a produção, você não está criando novos comportamentos. Você está intensificando comportamentos que sempre estiveram ali. Aqui emerge a questão central. Por que uma galinha, domesticada há 8.000 anos, mantém comportamentos que parecem tão primitivos? A resposta proposta por pesquisadores é simples. Porque domesticação foi seletiva. Humanos não domesticaram a galinha para criar animal social harmonioso. Domesticaram para ganho reprodutivo rápido, para a produção. Isso significa que pressões evolutivas naturais que produziram agressão territorial, competição reprodutiva e hierarquia social, todas essas pressões continuaram agindo. A galinha foi domesticada apenas para as características que humanos queriam. O resto permanece como era há milhões de anos. Considere agora o contexto de produção industrial moderna. Centenas ou milhares de galinhas em confinamento extremo, espaço mínimo, estimulação limitada, densidade populacional que não existe em ambiente natural. Nesse contexto, todos os comportamentos que pesquisadores documentam, agressão territorial, predação, consumo de conspecíficos, coerção reprodutiva, todos escalam significativamente. Você não está apenas tendo galinhas. Você está tendo sistema que intensifica todos os impulsos agressivos que a galinha mantém. Um aspecto interessante é que isso não é invisível. Criadores de galinha, particularmente em produção comercial, documentam esses problemas rotineiramente. Canibalismo em galinhas poedeiras é problema conhecido na indústria. Há recomendações publicadas sobre como gerenciar,
frequentemente através de debicagem, remoção parcial ou total do bico, para reduzir a agressão. Mas essa solução aborda sintoma, não causa. A causa é que você tem um animal com 8.000 anos de domesticação seletiva muito estreita, colocado em condições que intensificam seus impulsos mais primitivos. Aqui está o que emerge quando você remove a narrativa cultural simples. A galinha não é animal simples. Não é apenas fonte de alimento, é animal com sistema social complexo, com hierarquia, com agressão territorial, com comportamentos reprodutivos que envolvem coerção, que mantém essas características porque domesticação foi focada em características economicamente relevantes, não em mudança neurobiológica profunda. Pesquisadores de bem-estar animal propõem que reconhecer essa complexidade é essencial. Não porque a galinha mereça luxo ou conforto extremo, mas porque reconhecer sua verdadeira natureza, sua neurobiologia real, permite criar sistemas que ao menos não intensifiquem seus impulsos mais agressivos. A alternativa é que continuamos com um sistema que não compreende realmente o que a galinha é. A próxima vez que você comer ovo ou frango, há uma pergunta implícita. Você sabe o que é realmente o animal que produziu isso? Não a versão simplificada de animal dócil e inofensivo, mas o animal real, com hierarquia social, com agressão territorial, com comportamentos reprodutivos coercitivos, que foi domesticado apenas para as características que eram economicamente relevantes, que mantém intacta toda a neurobiologia ancestral. Isso não é julgamento moral, é reconhecimento de realidade.